boa noite. Vamos fazer outra reflexão. Vamos propor uma outra reflexão como atividade para pessoas normais. Governo. Eu vou fazer um comentário ao governo e as pessoas que vão ouvir vão tentar me encaixar, me colocar dentro de um quadrado, que eu sou do quadrado A ou do quadrado B. Vamos ver, eu vou tentar falar somente coisas óbvias, vamos ver se isso está claro para a maioria. A gente veio de um governo, de um período de governo em que houve pontos positivos e que os pontos positivos foram usados por um plano ideológico e ficou muito claro. Algumas pessoas vão questionar, mas ficou muito claro o plano ideológico. Talvez não com tanta gravidade ou com tanto senso de alcance, mas eu acredito que tenha, pelo jeito que foi feito e o apoio a outros países de regime parecido, parecia ser uma coisa bem arquitetada, um jogo bem jogado, o que foi feito no Brasil nos governos anteriores. E o governo atual ele serviu para romper com esse estreitamento de relação do Brasil com essa ideologia que esses países defendiam e defendem ainda, né? Então alguns estão sofrendo até a triste consequência do que esse tipo de governo trouxe para eles. E esse governo atual no Brasil, ele é um governo que teve boa intenção de ser feito, muito boa intenção. Ele vai ter bons resultados só pela boa intenção, que o Brasil é um país que é tão rico e é tão bom, nosso país, que com pouco de boa intenção já se faz grandes coisas, só com pouco de boa intenção. E esse governo teve um pouco de boa intenção. Só que esse governo ele tem um problema, ele tem um ranço, um rancor ideológico, talvez dê para chamar até de rancor ideológico, tão grande com o governo anterior e com a ideologia que o governo anterior defendia, que isso acaba atrapalhando em alguns pontos. As coisas podiam ser bem mais claras, tem várias coisas mal colocadas, e como ele comprou uma briga muito grande com a mídia, e a mídia é o canal em que a informação chega até o público, qualquer erro de 5 pontos chega para nós como um erro de 10 pontos. E cada acerto de 5 pontos chega para nós como 0 ponto. Hoje eu estava vendo o Jornal Nacional. O Jornal Nacional começou, parecia que estava indo bem, assim, começou mostrando os hospitais e as obras feitas por todos os governos, não somente pelo governo federal, por todos os governos. Uma coisa maravilhosa, assim, a nossa medicina é uma medicina robusta, o SUS é um sistema robusto, os leitos de UTI que a gente tem superam a quantidade percentual de muitos países, inclusive, em que aconteceram uma desgraça maior com o coronavírus. E aí mostrou tudo. E aí eles deixaram para o final a fala do Bolsonaro, que foi uma fala de alguém que quer evitar uma catástrofe econômica, e que é grave, e que talvez mate muito mais que o coronavírus, a médio e longo prazo, só que a mídia está com a população na palma da mão. Os atletas estão com medo, os atores estão com medo, as pessoas estão com medo, e a gente sabe o que os governos fizeram quando tem a população com medo na palma da sua mão. Então a gente hoje é refém do medo plantado em nós, principalmente pela mídia. E aí tem um governante que parece um louco, dizendo que não é para ter tanto medo. Mas ele está correto. Não é para ter tanto medo. Nós estamos enfrentando um problema grande e a mídia passa como um problema catastrófico. E não é um problema catastrófico. Talvez, repito, o problema econômico seja mais catastrófico depois do que o problema com o vírus hoje. Mas isso só o tempo vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado.
e a mídia vai achar uma boa desculpa. Se não for catastrófica, ela ainda vai sair de mocinho no final, que ela vai dizer que é graças aos vários cuidados e a ampla campanha de prevenção que ela ajudou a promover, que evitou que fosse uma catástrofe. Só que aí o barco já vai ter afundado já. A economia vai ter ido por água abaixo. Então, nós temos um governo com boa intenção, um vírus que não é tão grave e uma mídia que está com a população na palma da mão, refém do medo. Vamos acordar, gente, vamos refletir, vamos mostrar que reflexão é uma atividade para normais, para pessoas normais. Abraço.